A maioria das pessoas conhece apenas o final da história: fogo e enxofre caindo do céu, uma mulher virando estátua de sal, duas cidades sendo apagadas do mapa. Mas o que aconteceu antes disso? Os personagens, os pecados, as negociações, as escolhas. É uma história muito mais profunda e muito mais perturbadora do que o resumo que a maioria conhece. E há algo que quase ninguém percebe. A Bíblia não usa Sodoma e Gomorra apenas como exemplo de destruição, usa como um espelho. Jesus mesmo disse que o julgamento final será parecido com o dia em que o fogo caiu sobre essas cidades. Entender essa história completamente é entender algo sobre o tempo em que vivemos. Deixe o seu like agora. Isso ajuda esse vídeo a chegar a pessoas que precisam ouvir essa palavra. Agora imagine um termômetro espiritual. Quanto mais alto a temperatura do pecado sobe numa sociedade, mais próximo o julgamento. Sodoma e Gomorra são um momento em que o termômetro chegou ao limite e Deus agiu. Mas o que torna essa história extraordinária não é apenas a destruição, é o que aconteceu antes dela. A misericórdia de Deus que investigou, que negociou, que salvou quem havia de salvar antes de executar a sentença. Hoje, vamos acompanhar esse termômetro do começo ao fim. Quem era Ló e como ele chegou até ali? Para entender Sodoma e Gomorra, nós precisamos entender Ló, porque a sua história é um retrato assustador de como o pecado ao redor vai moldando gradualmente quem você é. Ló era sobrinho de Abraão. Quando os dois precisaram se separar por causa dos rebanhos, Abraão deu a Ló a primeira escolha de terra. Em Gênesis, no capítulo 13, dos versos 10 ao 12, registra que Ló levantou os olhos, viu toda a planície do Jordão e escolheu para si toda a planície do Jordão. A terra era fértil, próspera e abundante, e Sodoma ficava bem no meio dela. Ló olhou para Sodoma. Depois armou a sua tenda em direção a Sodoma. Depois ele foi morar em Sodoma. E quando os anjos chegaram em Gênesis 19, encontraram Ló sentado à porta da cidade, o lugar dos líderes cívicos, dos juízes, dos homens de influência. Ló havia chegado ao coração da cidade mais ímpia da região. Não foi uma decisão, foi uma progressão, uma concessão de cada vez. Uma adaptação gradual ao ambiente ao redor. Em 2 Pedro, no capítulo 2, dos versos 7 e 8, diz que Ló era um homem justo que se angustiava com o que via, mas continuou lá. Aqui está o que quase ninguém conta sobre Sodoma e Gomorra. E é exatamente o que o título promete. A maioria das pessoas reduz os pecados de Sodoma a um único aspecto. Mas Ezequiel, no capítulo 16, no verso 49 e 50, revela um quadro muito mais amplo. Eis o pecado de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade tiveram ela e suas filhas, mas não fortaleceram a mão do pobre e do necessitado, e foram altivas e cometeram abominação diante de mim. Soberba, excesso, prosperidade egoísta, descanso com os pobres, e então as abominações que Gênesis capítulo 19 e Judas no capítulo 1 no verso 7 descrevem como imoralidade sexual grave e antinatural. Não era uma cidade com um pecado específico, era uma sociedade inteira onde cada dimensão da vida havia se corrompido. Da economia à sexualidade, do orgulho à crueldade com os vulneráveis. E o termômetro havia chegado ao limite. A negociação mais extraordinária da Bíblia, em Gênesis capítulo 18, registra algo que raramente é ensinado com a atenção que merece. E é um dos momentos mais reveladores do caráter de Deus em todo o Antigo Testamento. Antes de destruir as cidades, Deus foi pessoalmente a Abraão. E Abraão, sabendo que Ló estava em Sodoma, começou a negociar com Deus. Gênesis, no capítulo 18, os versos 23 até o 32, registra a conversa. Destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás ainda assim o lugar? Deus respondeu, não destruirei por causa de 50. Abraão continuou, e se forem 45? Não destruirei. 40? Não destruirei. 30? 20? Não destruirei. E então Abraão chegou ao limite da sua coragem. Não se ire, Senhor, e falarei só esta vez. Se acharem ali 10,
Deus respondeu: não destruirei por amor dos 10. 10 pessoas justas, só 10, não foram encontradas e a destruição veio. Mas essa cena revela algo extraordinário. Deus não destruiu Sodoma na pressa. Investigou, ouviu, negociou, salvou quem havia de salvar. A misericórdia precedeu o julgamento, e o julgamento só veio quando ficou claro que não havia mais nada a salvar. Gênesis 19 começa com 2 anjos chegando em Sodoma ao entardecer. Ló os encontrou à porta da cidade e insistiu que ficassem em sua casa. Provavelmente por saber o perigo que representava para estranhos ficarem na rua daquela cidade. E o perigo se confirmou. Em Gênesis capítulo 19, nos versos 4 e 5, registra que homens da cidade, tanto moços como os velhos, todo o povo de todos os bairros cercaram a casa e gritaram por Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes. O texto é deliberadamente claro sobre as intenções. Era toda a cidade, jovens, velhos, todos os bairros. Não havia um canto de Sodoma que não tivesse sido corrompido. O termômetro havia explodido. Os anjos cegaram os homens que estavam do lado de fora e então deram a Ló a instrução final: pega a sua família e sai agora, porque a destruição está vindo e não há mais como detê-la. A fuga de Ló revela outra camada perturbadora da história. O quanto Sodoma havia penetrado até dentro da própria família de um homem justo. Ló foi falar com os genros, homens que se casaram com suas filhas, e avisou sobre a destruição. Em Gênesis, no capítulo 19, verso 14, registra a resposta: pareceu aos seus genros que ele estava gracejando. Eles não acreditaram, ficaram e morreram com a cidade. Ló mesmo hesitou. Gênesis capítulo 19, verso 16, diz que demorava, e os anjos tiveram que pegar a mão dele, na mão da mulher e das filhas, e literalmente arrastá-los para fora da cidade. E então veio a instrução: foge por tua vida, não olhes para trás. A mulher de Ló olhou e virou uma estátua de sal. Não por curiosidade inocente. O verbo hebraico sugere um olhar de tristeza. Ela olhou de volta com saudades para o que estava sendo destruído. Seu coração ainda estava em Sodoma. Gênesis, no capítulo 19, nos versos 24 e 25, descreve a destruição. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor, desde os céus, e subverteu aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes da cidade e o que nascia na terra. Estudos arqueológicos em sítios como Tal el-Hammam e outras cidades revelaram camadas de cinza, cerâmicas derretidas e vidros que indicavam temperaturas extremas, evidências de um evento catastrófico que alinha com a narrativa bíblica, possivelmente relacionado a um impacto cósmico há aproximadamente 3.700 anos atrás. Mas aqui está o que fecha o quadro, e é o que torna essa história mais do que história. Lucas, no capítulo 17, no verso 28 ao 30, registra Jesus dizendo: da mesma forma como sucedeu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus não usou Sodoma como um exemplo de um passado distante. Ele usou como profecia do futuro. A vida continuando normalmente, comendo, bebendo, comprando, vendendo, enquanto o julgamento se aproxima, sem perceber, sem se preparar. E Judas, no capítulo 1 ao 7, acrescenta que Sodoma e Gomorra estão postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Exemplo para nós hoje. A verdadeira história de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre fogo e enxofre. É sobre uma sociedade que construiu prosperidade sem Deus, que normalizou o pecado em todas as suas dimensões, que rejeitou a misericórdia e colheu o julgamento que havia semeado.
É sobre Ló, um homem justo que fez concessões graduais ao ambiente ao redor, até que sua família inteira foi comprometida. É sobre a mulher que olhou para trás com saudade para o que Deus estava destruindo. É sobre genros que achavam que era brincadeira. E é sobre a misericórdia de um Deus que investigou antes de julgar, que ouviu a intercessão de Abraão, que salvou a quem havia de salvar e que ainda hoje clama: saia, não olhe para trás. 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, declara: sabe o Senhor livrar os piedosos da tentação e reservar os injustos para serem punidos no dia do juízo. Ele livrou a Ló, ele ainda livra. E a pergunta é: em qual lado da história você está? Me conta aqui nos comentários qual parte dessa história mais te surpreendeu. A intercessão de Abraão, os pecados de Sodoma além do que você conhecia, ou a conexão que Jesus fez com o fim dos tempos? Se inscreve no canal. Toda semana a gente continua essa jornada pela palavra. E até o próximo vídeo. Deus abençoe você.